Uhum. Para mim não importa muito, só tem que ser esse horário mesmo, que é a hora que eu chego do trabalho. Não, tranquilo. Então, beleza. Beleza, então, pessoal, fechou. Então, podemos acertar, pessoal, uma aula aí. Podemos acertar, pessoal, uma aula extra essa semana, na quinta-feira, no mesmo horário. Ficamos combinados assim? Só Tá? para não atrasar muito o nosso curso, que daí a gente, na semana que vem, infelizmente, tá, pessoal? Peço a vocês desculpa, não poderemos ter o encontro lá que eu vou viajar. Isso já aconteceu antes, tá, pessoal? Mas é raro de acontecer. Mas às vezes acontece de eu ter que viajar. Aí na semana que vem não teremos encontro online e a gente volta na primeira semana de junho para finalizar o curso, tá bom? Maravilha, então, tá, Uma pessoal? dúvida, Oi? tira uma dúvida. Pois não? O slide que você usa para aplicar no curso é o mesmo que está disponível na plataforma? É, deveria ser, tá, Robson? Deveria Então, ser. eu tenho mais duas pessoas que estão fazendo o curso junto comigo, que trabalham na mesma empresa. A gente Uhum. estava dando uma olhada, professor. Aparentemente, não é não. Eu senti falta de algumas coisas que o senhor mostrou e não está disponível no que está no Não, mas, portal. não, mas olha só, Robson, vamos lá. Só para ver se o entendimento é o mesmo. Existem os slides oficiais, né, pessoal? Vocês sabem disso, que é o slide que eu vou falando. E existem aqueles que eu chamo de apócrifos, né? Que são os que eu faço, os diagrama, outras coisas por fora, tá? Até o colega colocou aqui, ó, quer ver? Ó, é, deixa eu ver aqui, pessoal. Ó, o Kleber, né? O Kleber colocou se eu ia disponibilizar esses que eu chamo de apócrifos, né? Que não são os slides oficiais do curso, se eu ia disponibilizá-los. Eu disse que sim, lá no nosso fórum, tá? Eu não tem problema nenhum de disponibilizá-los, pessoal. Eu coloco anexo todos os PDFs lá. Eu não sei se é isso, Robson, que tu tá falando. Ou se Acredito é. que sim, professor. Tá, o senhor tinha até comentado, sim, as aulas que eu iria disponibilizar. Deve ter sido isso, sim. Ah, então maravilha. Que bom, Robson. Menos mal, tá? Só para ficar claro, porque tem um slide oficial, tá, pessoal? Que é esse que é o da Escola Superior de Redes, que inclusive não sou nem eu que produzo, tá? Tem o conteudista, depois tem o instrutor que sou eu, e tem os apócrifos, tá? Porque como o nosso curso é muito condensado por causa do tempo, então eu produzo um material à parte para ficar mais didático, para vocês terem mais informação do que só ali nos slides do curso em si, tá? Mas eu vou disponibilizar todos eles para vocês lá no nosso fórum. Eu vou colocar uma entrada lá no nosso fórum chamado slides extras, alguma coisa nesse sentido vai ser fácil de vocês identificarem. E eu vou ou anexar todos lá, um por um, ou eu vou criar um zip com todos lá e vou deixar disponíveis para vocês poderem fazer o download, tá? Beleza, pessoal? Obrigado. Então, olha aí, pessoal, vou deixar aqui. Então, olha só. Então, vamos lá. Quinta-feira, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Que dia vai cair quinta? Dia 22, ó. Oi? 22/5, 2025. Horário das 19 horas às 21 horas. Ou seja, mesmo horário do nosso encontro, tá? Então tá aí, pessoal. Eu espero vocês, tá? Não vão me deixar sozinhos. Se bem que a gente tem aula na quarta-feira, ainda a gente relembra, né? Eu vou colocar uma entrada, tá formalizando isso lá no nosso fórum também, e vou passar um e-mail para a ESR falando dessa aula extra na quinta, falando que na semana que vem não teremos encontro online, prolongando o nosso curso na primeira semana de junho. Então, aquela primeira semana de junho aí vocês ainda terão mais uma semana para poder entregar as atividades, tá bom? É isso. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender tudo? Tá tranquilo? Tranquilo, Então, tranquilo. então, então eu vou colocar para gravar aqui para nós começarmos, tá?
Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais um encontro online, tá? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Na aula passada nós finalizamos, né, toda a parte de Security Profile, né? Vimos um slide assim, o módulo que é um dos mais importantes, né? Que é compreender ali a parte do Next Generation Firewall, os módulos como ele opera, né? A parte do Inspection Modes, a parte dos Security Profiles, né? Vimos tudo isso daí, pessoal. Sim, de uma maneira bem até profunda, tá? Até profunda. Dá para você ter esse conhecimento e saber aplicar bem no seu dia a dia de trabalho, tá? Lógico que se você pesquisar, você pode se aprofundar muito mais, mas a gente viu até com uma certa profundidade como é que funciona isso daí, né? Como eles estão interrelacionados, né? O Next Generation Mode com o Inspection Mode, com o Profile de segurança, nós vimos tudo isso, tá? Então, agora nós vamos entrar num outro módulo, que é um módulo importante também, tá? Só que é um módulo muito mais prático, tá bom? Muito mais operacional. E o que é, pessoal? É a parte de VPN, tá? A parte de VPN. O que é importante eu explicar para vocês sobre VPN, tá? Primeiro, pessoal, existem duas tecnologias de VPN nos equipamentos da Fortinet, tá? Quais são elas? A VPN IPsec e a VPN SSL. E o que é importante vocês saberem nesse momento? O importante é vocês saberem que a VPN SSL está sendo descontinuada completamente dos equipamentos da Fortinet, tá bom? Descontinuada completamente, pessoal. A partir antes, anteriormente, coisa de um ano atrás, ela anunciou que ela não colocaria mais a VPN SSL nos seus equipamentos menores, dos 70 para baixo, tá? Então, o 60, o 50, o 40, o 30, a Fortinet tinha até uma série 20, que eram uns equipamentos extremamente pequenos, tá? Agora, acho que ela não tem mais o 20, eu acho que ela tem o 30, tem o 40 ainda, não lembro se ela tem o 50, mas ela tem o 60, o 70, o 80, o 90, o 100, tá? Mas ela descontinuou nos equipamentos pequenos. E qual era a motivação? É que a VPN SSL é uma VPN da camada de aplicação, tá, pessoal? Ela é uma VPN da camada de aplicação e ela consome bastante recurso da caixa. Além do mais, ela possui, por usar o TLS, ela possui diversas falhas de segurança que foram encontradas aí nos últimos anos e foram corrigidas, tá? Então a Fortinet argumentava isso. Não é uma VPN tão segura, é uma VPN que consome muito da caixa, a VPN SSL. Então nós vamos descontinuá-la nos equipamentos menores, tá? Nos menores. Agora, recentemente, coisa de 15 dias atrás, ela informou que vai descontinuar completamente a VPN SSL dos seus equipamentos, de qualquer tamanho, tá? Então eu já adianto para vocês, aos colegas aí da ULC, né, pessoal? Da Adventista, que eu sei que vocês. O LB, que eu sei que vocês trabalham com Fortinet no dia a dia, tá? A gente está usando hoje a IPsec. Pois é, eu conheço o pessoal aqui do Adventista aqui de Belém. Então, até o meu plano de saúde é do Hospital Adventista daqui, tá? Eles trabalham com Fortinet aqui também, então fiquem sabendo que, independente do tamanho da caixa, tá, pessoal? Se você atualizar o seu FortiGate para uma versão 4 alguma coisa, eu não me recordo agora, tá? Eu dei uma pesquisada, não sei, 4 alguma coisa, a VPN SSL de vocês vai sumir da configuração. Ela vai desaparecer da configuração, tá? E qual é o motivo agora dessa drástica mudança de encerrar totalmente a VPN SSL dos equipamentos da Fortinet? Primeiro, ela manteve a postura que ela teve anteriormente. É uma VPN pesada, é uma VPN que não é tão segura quanto a VPN IPsec, nós vamos falar da IPsec. Os especialistas, tá, pessoal? Não sou eu.
Os especialistas dizem que a VPN SSL é muito mais segura, tá? Ela é muito mais leve, porque ela é uma VPN da camada 3, da camada de rede. Nós vamos verificar isso daí. E ela tem diversos mecanismos de segurança muito mais sofisticados que a VPN SSL. A VPN SSL, pessoal, ela é basicamente um HTTPS, né, que é fechado entre a origem e o destino, tá? É como se fosse um HTTPS, não é, mas é como se fosse uma criptografia HTTPS, tá? Fechada de ponta a ponta e ela trabalha na camada de aplicação, certo? Então ela descontinuou por esses motivos e também tem um motivo comercial, tá, pessoal? Tem um motivo comercial do ZTNA dela e tudo mais, que ela não fala abertamente, mas tem uma questão comercial por trás disso daí, tá? Que ela quer fechar tudo isso daí na VPN IPsec, que é muito melhor de se fazer isso, tá? Que a VPN IPsec você consegue implementar, por exemplo, um ponto, um ponto multiponto com ela, tá? Coisa que na VPN SSL você não consegue implementar um ponto multiponto. Um ponto a ponto você consegue, mas um ponto multiponto você não consegue, tá? Nenhuma malha você consegue. E com a VPN IPsec isso aí é trivial, tá? E aqui nesse módulo, pessoal, tipo, eu não vou abrir slide, tá? Eu não vou abrir slide. Depois, se vocês quiserem lá no slide, dar uma estudada, fiquem à vontade. Aqui eu vou fazer tudo prático, tá bom? Porque a parte de VPN é prática. E até porque você não aprende a montar uma VPN no FortiGate fazendo uma vez só, tá? Você tem que fazer uma, duas, enfim, para você poder pegar o jeito da coisa, tá? Então eu vou fazer aqui diversos exemplos para vocês poderem ver como funciona e tudo mais, tá? E eu vou fazer funcionar mesmo, eu vou conectar na VPN, vocês vão ver tudo isso funcionando, tá? E agora, pessoal, nesse primeiro... outra coisa importante, tá? Esse módulo é da VPN SSL. Aí o módulo, eu acho que é o 8, tá, pessoal? Não lembro agora, é o da VPN PSEC, que são separados os módulos. Mas eu não vou fazer assim, eu vou falar de VPN num módulo só, tá? Porque dá para fazer isso, tá, pessoal? Sem deixar nenhuma informação de fora. Na verdade, eu vou falar mais do que tá no material de vocês, tá? Então, eu vou falar da VPN SSL e depois eu falo da IPsec numa tacada só, tá bom? Sem ter que dividir esses módulos. Vai ficar melhor. Eu sempre achei melhor de vocês entenderem assim, tá? E o que a gente vai ver agora? Nós vamos ver a VPN SSL, tá bom? Lembrando, os senhores, que a VPN SSL morreu no FortiGate, tá? Ah, Salvatistão, por que tu vai falar dela? Porque está no nosso escopo, tá bom? Então, eu vou falar, pessoal. Mas saibam que será muito mais útil aos senhores verem como funciona a VPN IPsec, tá? A configuração da VPN IPsec, ela é mais sofisticada, né? Podemos dizer assim que ela é mais difícil do que a configuração da VPN SSL, mas também ela tem uma possibilidade de uso bem maior, tá? E por ela ser uma VPN da camada de rede, pessoal, você pode trabalhar com diversos... Ela é tipo assim, ela funciona como se fosse um underlay, né? Uma camada subjacente. Em cima dela você pode rodar qualquer coisa, tá? Você pode rodar um MPLS em cima do IPsec, você pode rodar um BGP em cima do IPsec, um OSPF em cima do IPsec, o que você quiser em cima do IPsec, tá bom? Então vamos lá, olha só, pessoal, onde é que fica a nossa VPN? Nossa VPN fica aqui nesse menu, ó, tá? A VPN. Então veja que aqui eu ainda tenho o IPsec, a configuração de IPsec, e aqui eu tenho a configuração de SSL, tá? Como sempre no nosso FortiGate, se você vier aqui no System Feature Visibility, ó, você tem aqui a função de VPN, tá? Que você pode habilitar e desabilitar. Se for o caso de você não usar VPN no seu equipamento, desabilite, tá? Depois você pode voltar e habilitar. A VPN foi muito importante aqui na universidade na época da pandemia, tá, pessoal? Foi muito importante mesmo, que nós ficamos, sem brincadeira, praticamente 2 anos sem frequentar a universidade. E a gente trabalhava remotamente através da VPN. Então vamos ver primeiramente a VPN do tipo SSL, tá, pessoal? O que eu tenho para falar dessa VPN? Quais são as características dela? Ela é uma VPN que ela atua na camada de aplicação, ela usa
a criptografia fornecida pelo SSL, né? Subjacente, a gente sabe que é o TLS, aquelas versões 1, 2 e tudo mais. Já ocorreram diversos problemas de segurança com o SSL, alguns que foram considerados catastróficos, mas, enfim, corrigiram e tudo mais. E segue aí, né? O padrão do HTTPS é usar o SSL. Qual é a vantagem, pessoal, de usar o SSL? O SSL tem algumas vantagens em relação, em termos de uso para VPN. Primeiro que existe um modo web nela, tá? O modo web é uma VPN que você só precisa de um navegador para se conectar. Isso eu acho fantástico, tá bom? Você não precisa de aplicativo, de endpoint, você não precisa fechar conexão, nem nada. Então, essa é uma vantagem dela, tá? Ela tem também o que a gente chama de modo túnel, que é esse que a gente usa um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o FortiClient, tá bom? Mas ela também tem o modo web. Então, a VPN, ela trabalha no modo túnel, que é aquele tradicional, e o modo web, que é o que você não precisa de nada, você só precisa ter um navegador. Isso aí é muito bom, porque a pessoa pode estar viajando, pode estar em outro país, ela pode estar atrás de qualquer tipo de firewall. Para ela se conectar à VPN, basta que ela tenha acesso ao navegador web. Tá? Coisa que o modo túnel, às vezes, ocorrem problemas, né? O firewall não permitir conexão VPN. O IPsec sofre muito com isso, tá, pessoal? De firewalls não permitir com que você se conecte numa VPN IPsec. Isso é um problema sério que as VPNs IPsec sofrem, tá? Porque elas têm ali um protocolo bem definido, né? Portas e tudo mais. Então, acontece esse tipo de problema. No modo web do SSL, basta que o local onde você esteja dê acesso a uma página web, tá? Desvantagem dela, ela é pesada, tá? Se você pegar, faça esse exercício, pegue o datasheet de qualquer equipamento, veja a quantidade de VPNs SSL no túneis, né, que você pode criar e compare com a quantidade de VPNs do tipo IPsec. Tá? Por exemplo, no 900D eu posso criar 1000 VPNs do tipo SSL, mil túneis, e 10.000 túneis do tipo IPsec, pessoal. Então é uma coisa absurda, né? É absurda a diferença. Por que essa diferença tão grande? Porque a VPN IPsec ela é muito leve, tá, pessoal? Ela é muito leve. E o que vocês têm que saber, pessoal, da VPN do tipo SSL? Também que ela trabalha de dois modos, como eu falei para vocês, em modo túnel e em modo web. Nós vamos ver o modo túnel, depois nós veremos o modo web, tá? E aqui, pessoal, a configuração da VPN SSL ela é dividida em duas partes, tá? Uma que você tem que fazer a configuração de setup inicial e depois você praticamente não mexe mais nesse setup, e o outro que são a configuração dos portais. Os portais é como se fosse cada VPN que você está criando, tá? Então, olha aqui, ó, na VPN SSL, você tem aqui essa parte de SSL VPN Settings, ó, tá? Que você tem que configurar, que é uma configuração trivial, tá, pessoal? Trivial. Então, você tem aqui, ó, Connection Settings, né? Você habilita a VPN, eu vou começar, tá? A configurar a VPN, olha, pessoal. Você habilita a VPN do tipo SSL, tá? Aqui. Você tem esse campo aqui, ó, de Listen on Interface. O que é isso, pessoal? É a interface por onde chegarão as conexões de VPN. No nosso caso aqui, elas vão chegar pela WAN, tá? Poderia escolher mais de uma WAN, tá, pessoal? Mas não é obrigatório que seja a WAN. É isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, aqui na universidade, a gente provê VPNs internas para que as faculdades, os institutos deem suporte, atualizem os sites deles que estão dentro da nossa DMZ. Tá? Então, é por uma interface interna, não é pela interface WAN. Mas nós temos a VPN atrelada à nossa interface WAN, que é para aquelas pessoas que estão fora da universidade poderem se conectar. Tá bom? E eu posso colocar mais de uma WAN aqui. Poderia colocar a WAN 1, a WAN 2, a WAN 3, ó. E o usuário pode se conectar em qualquer uma dessas interfaces. Veja que funciona até como um failover, né? Até como um failover. Aí, olha, pessoal, Listen on Port. Por que isso? Como a nossa VPN SSL trabalha na camada de aplicação, ó, ela tem uma porta atrelada a ela da camada de aplicação.
Veja que porta é essa, é a 443, que é a do SSL. Só que isso aqui é o que vem de fábrica, tá? Só que qual é o problema? Essa porta, ó, ela conflita com a porta HTTPS do administrador. Que porta HTTPS é essa? É essa aqui, olha, pessoal. É como eu estou conectado aqui no meu FortiGate para administrá-lo, tá? Então veja aquele conflito, ó. O que que você pode fazer? Ou troca essa porta, ou troca a porta aqui do HTTPS. Ah, Salvatore, onde é que eu troco a porta do HTTPS? Você troca aqui, olha, pessoal, no System Settings. Tá aqui, ó. Tá? Então, ou você troca lá, ou você troca aqui. Se você trocar aqui, você vai ter que voltar aqui, digitar o IP do seu FortiGate, né? 2 pontos a porta, para se conectar. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. E vamos configurar aqui de novo, né? Que ele vai... Como eu não salvei, ele apaga a configuração. Então, eu vou habilitar a VPN, vou escolher a porta por onde vão chegar as conexões, e agora eu vou trocar aqui, vou escolher a interface, né? E agora eu vou trocar a porta aqui, eu coloco a 10443, tá? Tem gente que coloca, pessoal, 10443, tem gente que coloca 4433, tá bom? Isso aí é com você, tá? Aqui a gente usa a 10443. Isso é só uma sugestão, não significa que vocês têm que colocar essa porta, tá? Só que tem que ser uma porta diferente da porta do SSL, tá bom? Aí aqui, pessoal, o que mais que nós temos, ó? O Restrict Access, que é importante, tá? Então, ó, Allow Access from any host, ou seja, a minha VPN está aberta para conexão de qualquer origem. Eu posso fechar essa conexão se eu quiser, escolher aqui as origens, ó, eu quero que chegue só do Brasil, por exemplo, ou de determinados endereços você pode colocar aqui. Como eu não sei de onde o meu usuário vai se conectar, porque essa VPN ela é para que o usuário se conecte a partir de qualquer origem, eu vou dizer aqui que é para ele se conectar, ó, Allow Access from any hosts, tá? Temos aqui o idle logout, pessoal. O que que é o idle logout? É o tempo de inatividade da VPN antes dele desconectar. Então veja que está 300 segundos, ó. Então se a VPN ficar inativa durante 5 minutos, 300 segundos, ele desconecta aquela VPN, aquele túnel, para que ele não fique consumindo recurso à toa da caixa, tá? Aqui nós temos o certificado. Veja que ele vem, pessoal, com um certificado padrão, né, de fábrica. Aí ele diz aqui que no modo web o usuário vai ver, né, uma mensagem de warning, a menos que você instale ou compre um certificado assinado por uma autoridade certificadora. Tá? Você pode deixar isso aqui? Pode, não tem problema. Se a VPN for no modo web, vai aparecer aquele alerta, né, de certificado. Se for no modo túnel, ele vai aparecer também um pop-upzinho pedindo para você aceitar o certificado. Como aqui nós temos diversos certificados válidos, ó, tá? A gente pode trocar por um certificado válido bem aqui, tá? Aqui, pessoal, tem, ó, Tunnel Mode Client Settings. Aqui é a configuração do modo túnel. Veja, pessoal, daqui até aqui, ó, até aqui no final, toda essa parte aqui, ó, são configurações que você vai fazer, ó, até aqui assim, uma única vez, tá? Você vai configurar e depois você não precisa mais mexer, a não ser que você queira, tá bom? Então, ó, aqui o que que é o address range? É que quando você conecta no modo túnel, é fechado um ponto a ponto, tá? Tudo isso eu vou mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Não se preocupem. E como eu sei que é muita informação, se depois você esquecer, você pode voltar aqui no vídeo para relembrar. O address range, pessoal, aqui é o endereço da VPN, é o endereço que você escolhe para o túnel VPN, tá? Então, por exemplo, quando a sua máquina, preste muita atenção nisso aqui, pessoal, que isso aqui é importante. Quando a sua máquina conecta na VPN, ela te dá um endereço e o outro endereço é o do firewall. E é sempre um ponto a ponto, tá? Você é o 2, o firewall é o 1, tá bom? É sempre assim. Vocês vão ver isso aqui. E por que esse endereço é importante? Porque quando esse endereço sai do firewall para dentro da sua rede,
aquele pacote IP carrega o endereço da VPN. Então, questões de rota, questões de regras de firewall, você tem que usar esse endereço que você escolhe para ser o endereço daquela VPN. Aqui, pessoal, ele vem, ó, com esse endereço padrão, tá bom? Mas vocês vão ver que nós vamos especificar endereços para cada túnel. Quando você especifica o endereço, ele usa o endereço que você especificou, ao invés desse endereço genérico aqui, ó. Tá bom? A partir do DNS, ó, o mesmo que o System Client DNS, ou seja, o endereço DNS que o usuário já está usando na máquina dele. Mas você pode especificar servidores Wings, tá? Tudo isso você pode fazer, tá bom? Então, olha, pessoal, eu fiz a configuração geral. Tá aqui, ó, bem simples, né? Habilitei a interface, escolhi uma interface de rede pela qual vai chegar as conexões, a porta, aqui a parte do Restrict Access, né? De onde podem chegar as conexões, o idle logout, ó, 300 segundos, então se a VPN ficar ociosa por 5 minutos, ele desconecta, o certificado, por que precisa de um certificado, Salvati? Porque ele usa o SSL, né, pessoal? É como se fosse um HTTPS, até a porta aqui é do HTTPS que vem, tá? A parte do address range, que ele já tem aqui um endereço 7,6. pré-definido, você pode especificar aqui, ó, é o mesmo endereço, né? Veja que é um address range, tá, pessoal? Não é uma subnet, é do tipo address range, ó, IP range, tá? Que ele usa, tá bom? Ah, por que é um IP range? Porque ele sempre faz um ponto a ponto, sempre, pessoal, tá? Eu vou deixar esse aqui, mas a gente sabe que quando nós formos criar a VPN em si, a gente vai especificar um endereço, é esse endereço que ele vai usar, tá? E eu vou salvar aqui, olha, pessoal, vou dar um apply, tá? Que é para ele salvar. Pronto. Ó, ele salvou a configuração, ó. Tá aqui. Essa é a configuração geral. É aquela configuração que você vai fazer só uma vez. Não precisa você ficar mexendo aqui depois disso. O único lugar que você vai ficar mexendo depois é aqui, ó, no Authentication Portal Mapping. Veja o que ele diz aqui, olha, pessoal. Qualquer outro usuário ou grupo, ele joga para o profile, o portal Full Access, tá? E o que são esses portais, pessoal? O portal fica aqui, ó. O portais fica aqui, ó. Veja que nós estávamos aqui no SSL VPN Settings, agora nós vimos aqui para o portal. E de fábrica, o nosso FortiGate ele vem com 3 portais, ó. O Full Access, o que quer dizer isso? Significa que ele tem o modo túnel habilitado, olha pessoal, e o modo web habilitado. Lembra que eu falei para vocês que a VPN SSL você pode ter ela de 2 modos, o modo túnel e o modo web, e você pode ter ela habilitado nesses 2 modos, tá? Não é, uma não exclui a outra, tá bom? Aí eu tenho um nome aqui bem sugestivo, ó, Tunnel Access, ele tem só o modo túnel habilitado e o modo web desabilitado. E o modo Web Access, pessoal, em que ele tem o Tunnel Mode desabilitado e o Web Mode habilitado, tá? O que acontece, pessoal? Aqui, se nós voltarmos, ó, isso aqui funciona tipo como se fosse a nossa regra de Firewall. Ele lê de cima para baixo, tá? Se ele não encontrar nenhuma que combine, ele vai usar essa última aqui, ó. Veja que ela é igual como se fosse um coringa, ó. Qualquer outro usuário ou grupo acessa o quê? O Full Access. Pô, e a gente não quer isso, né? Isso aqui tá tipo assim, se não combinar com nenhuma outra, libera tudo. Tá horrível isso, tá? O que nós fazemos? Qual é a primeira boa prática aqui, ó? A primeira boa prática é você vir aqui e cria um portal novo, que eu dou o nome de Deny All, tá? E eu desabilito tudo, olha, pessoal, é só desabilitar tudo, ó. Tá? Só desabilitar tudo. Desabilitei o modo túnel, desabilitei o modo web, ó. Tá? Desabilitei aqui o FortiClient Download, depois eu vou falar o que é isso aqui para vocês. Isso aqui não é importante, se eu quisesse deixar habilitado eu poderia, tá? O que tem que desabilitar mesmo é o modo túnel e o modo web, que são os modos de VPN, ó. Tá? Mas eu vou desabilitar tudo. Eu vou dar um OK aqui, ó. Ó, o Deny All. Não tem modo túnel, não tem modo web. E agora, o que eu faço? Eu volto aqui Olha lá em cima. e troco, ó. Troco esse portal. Então, para qualquer outro usuário grupo, ele vai cair aonde? Ele vai cair no Deny All. Olha aí, pessoal. Ele vai cair no Deny All, né? Então, se ele não combinar com nenhum portal, o que vai acontecer? Ele vai cair no Deny All, ele não vai ter acesso a nada. Tá?
Dou um apply aqui para ele salvar e tá aqui, ó. E agora? Agora nós vamos montar a nossa primeira VPN, tá? E ela vai ser no modo túnel. Eu vou fazer uma VPN em modo túnel, depois outra em modo web para mostrar para vocês. Como é que a gente cria, pessoal, o nosso portal? Aqui, ó, no Create New, tá? Primeira VPN que nós vamos montar é no modo túnel. Se ela é no modo túnel, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui e desabilito o modo web, ó. Tá, pessoal? Desabilito o modo web. Não vou trabalhar com o modo web, vou trabalhar com o modo túnel. E aqui eu dou um nome para minha VPN, tá? Aqui na VPN SSL o nome pode ser bem flexível. Na VPN PSEC você vai ver que não é flexível, tá? É diferente. Então eu posso colocar aqui, ó, VPN SSL túnel LAN, tá? Deixa eu colocar assim, pessoal. Ou seja, olha aqui, olha o que o nome diz, pessoal, é uma VPN, tá? É uma VPN, ó, do tipo SSL modo túnel, tá? Modo túnel. Por que modo túnel? Porque eu posso ter modo web também. E ela me dá acesso a LAN. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Aí, olha só, pessoal, preste atenção. Olha como é simples. Só que você tem que entender isso aqui, ó. Modo túnel habilitado. Aí veja que ele tem aqui uma tecnologia fantástica que é o Enable Split Tunneling. O que que esse Enable Split Tunneling diz, pessoal? Isso eu vou mostrar para vocês quando nós conectarmos na VPN. Vocês vão enxergar com uma facilidade. O Enable Split Tunneling, ele diz o seguinte, que ele só vai mandar por dentro do túnel VPN aquelas redes que estiverem aqui no routing address, ó. E o que não estiver no routing address, o que que ele faz? Ele manda pelo default gateway da máquina do usuário. Ah, Salvati, se eu desabilitar o split tunneling, o que que acontece, pessoal? Vocês teriam uma ideia do que aconteceria se eu desabilitasse o split tunneling? Acho que a ponta ficaria sem acesso à internet, não? Isso, exatamente. O que que aconteceria, pessoal, se eu desabilitasse o split tunneling? Quando você conectasse na VPN, o FortiClient iria trocar o seu default gateway para ser a VPN. Então, você não conseguiria navegar em nenhum lugar, nenhum site, a menos que você criasse uma policy no seu FortiGate que adesse o acesso da internet pelo firewall, saindo pelo link de internet lá da instituição por onde você está conectado. Tá? Pode falar, Adriano. Baseado nisso, professor, se, por exemplo, eu tenho uma situação lá na empresa que é a seguinte, a gente acessa uma aplicação que o pessoal libera, essa aplicação tá na Amazon, né? Uhum. E a gente acessa ela mediante o nosso IP público. Quando o pessoal fecha a VPN comigo, por exemplo, eu consigo rotear eles para acessar também essa aplicação, se publicar ela aqui também? Sim. Colocar o IP dela aqui. Sim. Vou dar um exemplo também para vocês parecido com esse do Adriano. A universidade, pessoal, ela tem parceria com grandes empresas, né, como a Adobe, Microsoft, diversas empresas, tá, pessoal? Um monte mesmo, não dá nem para falar. Eu conheço algumas, por exemplo, softwares de mineração de dados, softwares da parte de geologia, geofísica, e a universidade tem licenças para uso desses softwares, licenças acadêmicas. Tá? E como é que esses sistemas fazem o controle da autenticação dos softwares para uso? Elas usam o IP público da universidade. Então, se eu abrir o software aqui dentro, por exemplo, o Acrobat, dentro da universidade, e eu acessar com o IP público da universidade, eu consigo usar funções, por exemplo, que o Reader tradicional não tem. É como se fosse o Pro. Existem, por exemplo, licenças de software da geofísica, da geologia, enfim, produção lá do trabalho científico deles, que eles autenticam na nuvem da empresa, o software, né? Baseado no IP público aqui da universidade, tá bom? Então, o exemplo que o Adriano deu é bem parecido com o que a gente tem aqui. O professor quer usar o software lá da casa dele. Se ele for com o IP público da casa dele e tentar autenticar lá, né, na nuvem da empresa, não consegue. O que ele faz? Ele conecta na VPN, o tráfego dele vem por aqui
e sai pela internet pelo nosso link aqui da universidade. Aí o software funciona a partir da casa dele, tá? Então, em resumo, o split tunneling é isso, pessoal. As redes que eu colocar aqui dentro, ó, são as redes que eu irei acessar por dentro da VPN. O que não tiver isso aqui, vai sair pelo link de internet local da residência do usuário, tá? Vai sair pelo link local da residência do usuário. E as redes que eu colocar aqui serão roteadas por dentro do túnel VPN. Então, olha o exemplo, pessoal. Eu quero chegar na LAN, né? Na nossa nuvem 5 LAN. Então, eu chego aqui e coloco ela aqui, ó. Então, quando eu conectar na VPN no modo túnel, o que vai acontecer? O meu FortiClient vai importar essa rota aqui, ó. Tudo que for para 100, 100, 0/24, ele manda por dentro da VPN. E o que não for para essa rede, ele manda pelo default gateway da máquina do usuário. Então, ele consegue continuar navegando, fazendo as coisas dele normalmente. Se eu desabilitar isso aqui, o FortiClient entende que ele quer deixar aquela máquina presa à VPN. Então, ele troca o default gateway do usuário pelo default gateway da VPN. E o usuário fica preso à VPN, não consegue navegar em site nenhum, fazer nada. Ele só vai conseguir se criarmos uma regra, uma policy no FortiGate, dando acesso à internet, a outras coisas, tá? Eu tenho um cliente de telemarketing, em que o telemarketing não fica lá dentro da empresa em si. Lá ficam só o framework, né, de softwares que as outras empresas que contratam telemarketing usam. Então, um exemplo real. Existe um hospital que tem um contrato de telemarketing com essa empresa, só que o telemarketing do hospital fica dentro do hospital. Todo o pessoal do telemarketing lá conecta na VPN, é um FortiGate 90G, todo o pessoal do telemarketing conecta nessa VPN e através dessa VPN eles têm acesso às aplicações, né? Para quem que eles têm que ligar, tem todo um protocolo ali, né? De ligações uma atrás da outra, que eles têm que dizer, tudo. É esse sistema, basicamente, que o telemarketing vende e a base de usuários, tá? E eles ficam presos na VPN, pessoal, eles não podem navegar por lugar algum. Então eles conectam, ficam presos à VPN, não podendo navegar para lugar nenhum, tá? Até a ligação é feita por dentro da VPN, tá? Então, é só um exemplo para vocês terem uma ideia, tá? Então, se você quiser prender seu usuário, você não vai usar o split, você vai desabilitar o split tunneling, ó. Então, tá aqui, eu quero dar acesso à LAN. Ó. E o que é o source IP push, pessoal? O source IP push é aquela rede do tipo IP range privada, que vai ser a rede da VPN. Tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando você conectar na VPN, você vai ver que você vai fechar um ponto a ponto entre o seu endpoint e o firewall. Tá? E essa rede, pessoal, quando o seu tráfego de rede for por dentro da VPN, chegar no firewall e sair do firewall, é esse IP que vai ser carregado lá para dentro. Então, rotas internas dentro da sua rede, outros firewalls, qualquer coisa, você tem que se basear por esse IP que você está escolhendo aqui. E é sempre um objeto do tipo IP range. Olha, pessoal, eu já tenho aquele cadastrado, ó, é o da DMZ aqui, né? Ó, mas eu tenho aqui o da LAN, ó, a DDR VPN LAN. Veja que é do tipo IP range, olha, pessoal. Não é do tipo subnet, tá? Ele só aceita do tipo IP range. Eu coloco aqui um range de IPs que eu sei que vai ser suficiente para que os usuários se conectem. Então, aqui eu estou colocando, por exemplo, um range de 10 IPs. Você vai ver que quando eu me conectar, eu vou ser o 2, o firewall vai ser o 1. Vai ser sempre assim, tá? Eu vou ser o 2, o firewall vai ser 1. O próximo vai ser o 3 e 4. O outro vai ser o 5 e 6, e assim sucessivamente, tá? Então, olha, eu vou escolher aqui esse objeto, ó, o ADDR VPN LAN, ele vem para cá, tá? Ele vem para cá. Aqui, pessoal, tem outras configurações. Olha, se eu quisesse finalizar bem aqui, estava pronto a minha VPN, tá, pessoal? Só coloquei aqui a rede que eu quero acessar por dentro da VPN e o endereço da VPN. Estava pronto já. Aqui eu tenho outras opções, ó. Allow Client to Save Password, você pode habilitar. Allow Client to Connect Automatically, se você quiser. Allow Client to Keep Connection Alive, se você habilitar isso aqui, ele desabilita, né, pessoal,
o idle logout, ou seja, a VPN sempre vai ficar ativa. Eu tenho aqui o DNS Split Tunneling, tá? O DNS Split Tunneling. Lembra que lá na configuração geral a parte de DNS tá para o usuário usar o DNS do endpoint da máquina dele. Aqui tem o DNS Split Tunneling. Então, um exemplo disso aqui seria o seguinte, olha, pessoal. Por exemplo, tudo que for resolver para o FPABR, eu posso jogar para os nossos DNS internos, ó. 172... 16, 28, 1 e 172, 16, 28, 2, ó. Tá? Então, tudo que ele resolver lá na VPN, que seja o FPABR, ele vai consultar nesses dois servidores de DNS aqui, que são os servidores de DNS internos da universidade, tá? Então, você pode ter essa opção aqui também, ó. O que não for para esse domínio, ele vai consultar pelo seu link de internet normal, tá bom? Enfim, pessoal, o que mais que a gente tem aqui? Ó, isso aqui, o Enable FortiClient Download, ele tem mais sentido quando a gente usa o modo web. Vocês vão entender por quê. Então, eu vou desabilitar. Tem outros aqui, tá, pessoal? O Host Check, ó, se você quiser, tá? Habilitar o Real Time Antivirus, Firewall, Enable ambos. O Restrict OS Version, se você quiser fechar em algum tipo de sistema operacional, você tem, tá? Geralmente, eu não habilito isso daqui. Eu finalizo aqui, tá bom? Bem simples, ó. Então, vou dar um OK, pessoal, para ele salvar. Então, tá aqui, ó. Veja que eu tô com o modo túnel habilitado e o modo web desabilitado. Veja que foi trivial a configuração, né, pessoal? Ela é realmente trivial, ó. Habilitei o modo túnel, desabilitei o modo web. O que eu fiz? Escolhi aqui quais são as redes que eu quero acessar por dentro do modo túnel, por dentro da VPN, ó. Poderia ter mais de uma aqui, tá, pessoal? Poderia ter um monte aqui. Eu escolhi uma. E aqui é o endereço da VPN em si, tá? Escolha sempre um endereço lá do RFC 1918, tá? Então, ó, tá aqui. Muito simples. E agora, Salvati, agora eu faço o mapeamento, pessoal. Aqui, ó, de um grupo de usuários para esse portal. Tá? Do grupo de usuários para esse portal. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero que esse grupo de usuários, tá? Por exemplo, aqui, ó, o GRP, criei um grupo, tá? Chamado GRP VPN LAN e coloquei esses usuários lá dentro, ó. Tá bom? Coloquei esses usuários lá dentro. Podem ser usuários locais, podem ser usuários remotos, tudo isso vocês já sabem. Usuários do LDAP, usuários do Radius, usuários locais, tá? Pode ser um grupo remoto, tá, pessoal? Lá do LDAP, um grupo remoto, tá bom? Tudo isso vocês já sabem. Então eu vou chegar bem aqui, vou escolher, ó. E esses usuários aqui eu quero mapear eles para que VPN? Para essa, ó. Para essa. Olha só. Então quando forem esses usuários, ele vai cair aqui. Se for algum outro usuário, ele vai cair aqui, que vai dar um deny all. Então olha aqui, pessoal. Salvei, né? Lembra que eu falei para vocês que essa parte aqui de cima vocês não iam precisar ficar mexendo, ó. Né? Essa parte aqui de cima vocês não iam precisar ficar mexendo. Mas aqui na parte de mapeamento de usuários para portal, para cada nova VPN você tem que fazer um novo mapeamento. Tá? Outra coisa importante de falar aqui, pessoal, é que você poderia, por exemplo, apagar esses outros profiles aqui, que eles vêm de fábrica, tá? Você poderia apagar. Não teria mal algum em você apagá-los, tá? Eu só não os apago, por quê? Porque eu sempre estou ministrando esse curso e eu gosto de deixar o firewall como ele vem de fábrica, para o usuário ver, ele olha no dele e vê, poxa, tá igual aqui no meu, tá? Mas você poderia apagar sem problema algum esses profiles bem aqui, eles servem só de exemplo, tá? Mas uma boa prática é você criar o deny all e trocar aqui, tá? Trocar isso aqui, pessoal. Se você for ver no seu, ele vai estar aqui o full access, tá bom? E agora, pessoal, já fiz a configuração aqui geral, já criei um portal do tipo túnel, já mapeei um grupo de usuários para esse portal. E aí, o que falta, pessoal? Já posso conectar a VPN? Já posso conectar, pessoal? Acho que falta a regra de firewall, né? Isso, falta a policy, tá? É o terceiro passo. A regra de firewall, tá correto, tá, amigo? É isso mesmo. Eu chamo de policy, mas é a regra de firewall.
Agora, pessoal, tem uma informação importante aqui que confunde muito os usuários, os novatos em VPN, tá? É o seguinte, a interface de entrada. Quem vocês acham que é a interface de entrada, pessoal? A WAN, né? Quem que vocês acham que seria a nossa interface de entrada da VPN? Hein, pessoal? Deem um chute aí. Seria a LAN, no Acho caso? acho que é CSL VPN ali, a opção ali, né? Túnel Interface. É isso. O que acontece, pessoal? Isso aqui gera muita dúvida, tá? Veja, ó, qual é a interface de entrada? O que significa a interface de entrada? É por onde vai chegar a conexão VPN. É por onde vai chegar a conexão VPN. A pessoa pensa, vai chegar pela WAN. Tá aqui, ó. Vai chegar pela WAN. Mas não é, pessoal. Não é pela WAN. Sempre vai chegar por essa interface aqui, ó. Se for uma VPN do tipo túnel, SSL do tipo túnel, tá? Modo web, você não vai usar esse aqui, tá? Mas a do tipo túnel. Se você criar 1000 VPNs, pessoal, no modo túnel, todas as interfaces vão ser a mesma, que é essa daqui. Eu criei essa, estou criando essa policy, é esse. Se eu criar a segunda, vai ser esse aqui, 1000, 2000, 10.000 VPNs SSL modo túnel, a interface vai ser essa aqui. Vocês vão ver que é bem diferente do IPsec. No IPsec, para cada VPN nova que você cria, ele cria uma interface virtual que você tem que usar no Incoming Interface, tá bom? Então, isso é uma informação importante. VPN SSL no modo túnel, você sempre vai usar essa interface aqui. Nunca outra, tá? A galera confunde muito, vem aqui, a minha conexão VPN vai chegar pela internet, então é a minha WAN. Não, pessoal, não é, tá? É esse aqui, ó. E essa interface virtual está atrelada a qual interface? Está atrelada àquela que você colocou aqui, ó. A essa aqui, ó. É por isso que quando chega a sua conexão pela WAN, aquela interface virtual SSL VPN túnel consegue atender a conexão, tá bom? Deu para entender isso, pessoal? Ficou claro? Então eu vou colocar aqui, olha, pessoal, VPN, SSL, túnel, LAN, tá? Então vai chegar por onde? Sempre VPN, SSL, túnel, sempre vai chegar por aqui, não tem outra, tá? Vai sair por onde, pessoal? Vai sair para minha LAN. Essa VPN, eu quero que ela dê acesso à minha LAN. Foi isso que eu especifiquei na configuração dela. Quem é a origem agora, pessoal? E agora? Agora o bicho pega. Quem é a origem? É all, porque tá vindo da internet, né? Eu acho que é É o o range grupo. aquele que a gente definiu lá, né? Isso. O range É da o- VPN, né? É o range da VPN, tá, pessoal? Que é esse aqui, ó. É o range da VPN, tá? Ó. É o range da VPN, tá bom? E veja que ele pede mais uma coisa, tá, pessoal? Ó, ele pede um grupo de usuários. Que grupo é esse? É aquele mesmo grupo que nós mapeamos lá no mapeamento do grupo usuário, ó, que no caso foi esse aqui, ó. Então veja que na configuração de VPN, obrigatoriamente você tem que ter um endereço, que é o endereço que você definiu para VPN, e um grupo. Que grupo é esse? É aquele grupo de usuários que você mapeou lá para o portal, tá bom? O destino, quem é? O destino é a rede que ele quer alcançar Na LAN. dentro da VPN, que no caso aqui é a NUV5 LAN, ó, que é a 100. Tá aqui, ó. E o service, pessoal, o service você escolhe, tá? Você já tem esse discernimento, já passei esse discernimento para você, você já tem maturidade. O ideal é que seja o mais fechado possível. Você já tem isso, tá? O Action Accept, o Inspection Mode, você já sabe a diferença do Flow pro Proxy. Não preciso de NAT. Poderia habilitar o NAT, pessoal, aqui? Poderia, ele usaria o endereço da interface de saída, ó. Tô com o mouse aqui e jogo ele para o
interface de saída, olha, ele ia sair nateado para esse IP aqui, ó, o 100.100.0254, tá? Mas eu não vou usar NAT, eu prefiro usar roteamento para não mascarar o IP que está transitando por dentro da minha rede, tá? Poderia habilitar profiles de segurança, vocês já sabem disso. Aqui eu posso habilitar, né, log out traffic, aqui os security events. Só são os eventos de segurança. O que é um evento de segurança? Alguma coisa que foi bloqueada pelo meu profile, tá? Alguma coisa que violou uma política de segurança ou o all sessions. O all sessions ele gera log de tudo, independentemente de ser um evento de segurança. Eu sempre prefiro o all sessions, por quê, pessoal? Porque ele gera log de tudo e eu consigo ter esse log armazenado no meu FortiAnalyzer para consultar posteriormente, tá? Vantagem disso é que eu tenho log de tudo. Desvantagem disso é que ele gera muito log, tá? E aqui eu enable this policy. E tá aqui, pessoal, a nossa regra de VPN, tá? E agora eu vou conectar nessa VPN para vocês verem, ó. Primeiramente, para vocês verem que eu não estou enganando vocês, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um ping aqui por 100.100.010. É uma máquina que está lá dentro da minha LAN, né? Veja. Eu não consigo chegar lá, né? Como eu estou fora daquela rede, né? Eu não tenho como alcançar essa rede como se eu estivesse na internet e essa rede fosse a rede privada da minha empresa, do meu órgão, da minha autarquia, enfim. Tá? E como é que eu faço, pessoal, para alcançar essa rede? Eu tenho que me conectar nessa VPN, lembrando que essa VPN é no modo túnel, ó. No modo túnel, eu preciso de uma aplicação da Fortinet, que é o FortiClient, tá? Que é o FortiClient, ó. Se eu vier aqui, ó, no site de download da Fortinet, é só você jogar no Google FortiClient Download, tá, pessoal? Você vai vir aqui, ó, aí veja aqui, ó, FortiClient 7.4. Veja que você tem 4 opções aqui. Antigamente você só tinha uma, tá? Antigamente o FortiClient, pessoal, ele era um freeware, onde ele tinha tudo, tá? Ele tinha VPN, ele tinha parte de antivírus, de firewall. Você conseguia usar tudo dele, era um freeware. Eu usei durante muitos anos o FortiClient como meu antivírus e tudo mais, tá? Consegui criar regra de firewall nele, ele era fantástico, extremamente leve. Só que daí a Fortinet cresceu o olho, né? Ela cresceu o olho e ela dividiu o FortiClient nesses 4 aqui, ó. O ZTNA Edition, o EPP ATP Edition, que é a parte de... como é que a gente chama, pessoal? Como é que é, pessoal? Ah, que trabalha ali naquela parte mesmo de detecção de RDX, né? Como é o nome? Esqueci, eu vou lembrar daqui a pouco. Aí tem o FortiClient AMS, que é a console de gerenciamento. E aqui no final eles deixaram só o FortiClient VPN, olha pessoal. FortiClient VPN only, tá? De todos esses aqui, só o que é freeware é esse cara. Você pode baixá-lo e instalá-lo na sua máquina sem precisar de uma licença. Todos esses aqui precisam de licença para funcionar. Então, quando você for criar o manual da VPN para o seu usuário, né, que você tem que criar um manual da onde ele baixa, como ele configura e tudo mais, você vai baixar, você vai indicar esse cara aqui. Tá? Aqui mesmo na universidade, apesar de a gente ter um manual, pessoal, mastigado para o usuário, ainda tem usuário que vem aqui e baixa outro errado. Aí ele consegue usar, por exemplo, a versão ZTNA. Ele consegue usar por 30, 60 dias, não lembro, depois ele bloqueia, né? Ele bloqueia, inclusive, a parte de VPN, que ele diz que você tem que comprar uma licença, tá? Então, você vai baixar aqui somente o FortiClient VPN Only, que ele é o único freeware que você pode usar sem precisar de uma licença da Fortinet. Aí você clica aqui, ó, e ele tem todas essas opções, ó, download para o Windows, para Mac, para Linux em formato RPM, para o Windows em outra plataforma, né, o 64ARM, para Linux 64ARM,
Para Linux 64RM Debian, que é RPM, ó, iOS, Android e VPN para Linux em formato Debian, né, que você pode instalar no Debian, Ubuntu, todas essas distros baseadas em Debian, o RPM nessas distros baseadas em Red Hat, né, como CentOS, Rock Linux e tudo mais, tá? Então veja que tem suporte para qualquer sistema operacional. E, pessoal, tem uma vantagem maior ainda, vocês que não sei se vocês estão começando agora nesse mundo, que é o seguinte: antigamente para Linux não tinha. Sempre existiu o FortiClient para Linux, mas antigamente para Linux os FortiClient não davam suporte a VPN IPsec. Não davam. Você tinha que usar uma outra solução, tipo aquele OpenSWAN, alguma coisa assim. Era um parto configurar a VPN IPsec em Linux, tá? Agora não, de uns tempos para cá, 2 ou 3 anos para cá, já tem todos esses aqui para Linux, eles têm suporte a VPN IPsec no FortiClient, tá? Para Windows sempre teve IPsec e SSL no FortiClient, mas para Linux só tinha suporte SSL. Então, sempre quando você tinha que criar VPN, o seu sistema operacional é Linux, tinha que ser uma VPN do tipo SSL, você não conseguia fazer uma VPN do tipo IPsec. O usuário poderia conectar numa VPN IPsec? Poderia, mas ele tinha que ter todo aquele know-how, aquela expertise de poder configurar um cliente de VPN IPsec por conta própria dele, né? Como o OpenSWAN, esse tipo de solução. Tá certo, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para compreender isso daí? Tá. Então você simplesmente vem aqui, baixa isso e instala na sua máquina, tá? Por exemplo, eu já tenho aqui instalado, olha pessoal, FortiClient. Vou abrir aqui, ó. Eu já tenho ele instalado, tá? Ele funciona muito bem esse carinha, pessoal. Vocês não vai ter dor de cabeça com ele, tá? E aqui você simplesmente adiciona uma nova conexão, edita, apaga. Por exemplo, eu já tenho uma aqui, ó, que foi essa aqui que eu criei numa aula passada. Eu vou apagar, olha, pessoal. Tá? E eu vou criar uma nova. Qual é o objetivo dessa nova VPN? É me conectar nesse túnel que eu criei agora. Ó. Então, preste atenção agora, pessoal. Adicionar uma nova conexão. Aí tem aqui, ó, VPN SSL, VPN IPsec. Ó, tá? Você tem que saber qual é o que você está criando. Eu vou criar uma VPN SSL. Aqui eu dou um nome para VPN. Esse nome não faz parte da configuração. É só um nome de identificação. Então, VPN SSL túnel LAN. Uma descrição, se você quiser, aqui o Remote Gateway, pessoal, que é o IP daquela interface real que você colocou lá na configuração, como eu coloquei lá o 200.239.67.13. Veja que eu posso adicionar outros aqui, olha, pessoal. Tá? Como se fosse um failover, tá? E aqui tem um detalhe importante, que é a porta customizada. Como nós trocamos a porta, lembram disso, pessoal? Nós trocamos a porta aqui na nossa VPN SSL, ó, da 443 para a 10443, ó. Então eu tenho que ajustar essa configuração aqui, ó. Marco porta customizada e coloco 10443, tá bom? Aqui eu peço aqui, ó, para salvar um login, eu vou colocar o meu usuário Salvate e tá pronto, pessoal. Só isso, ó. O que tem de importante aqui? O IP do Fire, o FortiGate. Esse IP tem que ser aquele daquela interface que você colocou aqui, ó. Olha, pessoal, tem que ser esse aqui, ó. Veja, 202.396.713. Ó, tem que ser o mesmo. E a porta customizada tem que ser a mesma que você colocou aqui. É muito comum, pessoal, a galera errar a porta, não marcar a porta aqui, não alterar a porta aqui. É muito comum, tá? Isso dá uma dor de cabeça gigante. Salvo, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para me conectar na VPN, tá? A VPN do tipo SSL, ela demora mais para conectar do que a VPN IPsec. A VPN IPsec conecta muito rápido, tá? Olha, aí ele pede essa verificação do certificado, sim. Fala, Salvati, mas tu não tá usando um certificado verdadeiro? Estou, mas lembra que o certificado é atrelado ao nome, né, pessoal? Como eu estou conectando por IP, ele pede ainda a confirmação do certificado. Ó. Aqui eu já estou conectado, pessoal. Quer ver? Olha,
Bem simples. Veja que eu peguei o IP daquele IP range que eu configurei lá, ó. Eu sou o 1, o firewall é o 2. E olha que interessante, pessoal. É isso aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Só ligar aqui meu notebook rapidinho, pessoal, na energia. Isso aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção. Olha só, eu vou dar aqui um ipconfig e aqui está a minha configuração da interface da VPN. Olha, pessoal, tá? Essa aqui, ó, veja que eu peguei um 72.16.31, ó. A máscara é um /32, né? Um IP unicache. Veja que eu não tenho gateway, ó. Não tenho gateway, tá bom? Por que que eu não tenho gateway? Porque o meu gateway padrão continua sendo a minha saída para a internet, ó, tá? Aí olha o que é mais interessante aqui. Se eu der um route print, olha aqui, pessoal, meu gateway, ó, tá? Saindo pelo meu gateway de internet, mas olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Tudo que for para 100.100.00/24, que é a rede que eu quero alcançar da VPN, eu mando por dentro do túnel VPN, ó. O 2 é o meu gateway, que é o Firewall, e o 1 sou eu, né? Só confirmar aqui, ó. Deixa eu ver se eu sou 1 ou sou o 2. Ó, eu sou o 1, o Firewall é o 2, né? Ó. Então tá aqui, ó. O gateway é o meu Firewall, através da interface da VPN, tá? Bem legal isso daí, né? Se eu vier agora aqui e der um ping, ó, 100.100.010, eu já consigo chegar no meu servidorzinho CentOS que está lá dentro da minha VPN. Se eu abrir aqui, eu vou já mostrar isso aí para vocês como eu realmente estou usando a VPN. Não estou enganando vocês, ó. Chegar bem aqui, pessoal, ó. Ó, já me conectei nele rapidinho, né? Ó, 100.100.010. Oi? Se eu der um W aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. O bicho é muito rápido, nega. Ele é muito rápido. Aqui o SSH. Agora deixa eu tirar o L. Olha só, pessoal. Olha aqui o meu IP, ó. 172.16.31, ó. A minha porta de origem. Olha aqui onde eu estou conectado na 22, ó. Tá? Ó. SSH, tá? Aí eu vou fazer o seguinte agora para mostrar para vocês que realmente eu estou por dentro da VPN, ó. Ping 100.100.010 menos ET, né? Então, olha, pessoal, estou pingando lá, tá? Aí olha o que eu vou fazer, vou vir aqui e vou dar um desconectar, ó. Caiu a minha conexão, né? Caiu o meu acesso à VPN. Vou voltar aqui, ó. Vou pedir para conectar. Quando chega assim em 98, ele já conectou. Tá só esperando finalizar a conexão, ó. Aí ele volta, tá? Ele volta. No modo túnel, pessoal, o que é importante também você saber é que o controle aos serviços internos você faz aqui pelo service, tá? O controle dos serviços internos você faz pelo service, tá bom? Aqui no Destination eu coloquei a LAN, mas você tem maturidade para entender que você poderia colocar um IP aqui específico lá dentro daquela rede, né? Um IP específico, uma porta aqui, ou mais de um IP, um grupo de IPs e as portas aqui. O ideal é que você separe, né? Cada acesso uma regra, tá? Você pode criar mais de uma regra aqui, tá, pessoal? Usando a mesma interface, tá bom? Usando a mesma interface para destinos diferentes, tá bom? Você pode fazer isso aqui, tá? Então, poderia criar uma regra aqui embaixo, essa primeira regra aqui dando acesso a uma máquina e uma regra aqui embaixo dando acesso a outra máquina, tá bom? A outra máquina, sem problema nenhum, eu poderia fazer isso. Tá?
Vou fazer uma outra VPN aqui, pessoal, dando acesso a DMZ, só para ficar gravado isso daí. Depois a gente vai para o modo web, tá? Então eu volto aqui no meu settings, ó, aqui no meu portals, quero dizer. Ele fala isso porque o bicho é muito fera, muito rápido. E aí, qualquer coisinha, o cara pode pensar que tá enganando, entendeu? Pensar que ele tá enganando. Aí ele mostra A mais B, prova dos 9, o tempo todo, entendeu? Estou conectado na VPN, mas eu não tenho acesso a DMZ. Ping 100, 200 e 010, ó. Eu não tenho acesso, né? Eu só tenho acesso a LAN. Só tenho acesso a LAN. Eu vou criar agora aqui uma para DMZ, para vocês verem. Vai ser no modo túnel também, tá? Então já desabilita o modo web, ó. Aqui o routing address é aquela rede, né? Veja que é o split tunneling habilitado e aquela rede que eu quero alcançar por dentro da VPN. Que rede é essa? É a minha DMZ, ó. Aqui, ó. A 100.200. Aí eu tenho que escolher aqui um IP para minha VPN, uma rede, né? Eu já tenho ela aqui, ó, a DDR VPN. Veja que é um IP range, tá? Um IP range. Sempre vai ser um IP range, não pode ser uma subnet, tá? Nenhum tipo de outro endereço tem que ser um IP range, ó. Então eu venho aqui, escolho, tá bom? E pronto, pessoal, é só isso que eu preciso fazer aqui, ó. Dou um OK, volto aqui no meu settings, faço o mapeamento, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu ver qual que eu tenho aqui, pessoal. Eu vou pegar esse, deixa eu ver. Vou pegar aqui um grupo remoto, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês, ó. Um grupo remoto que está lá no LDAP, tá? E mapeio ele aqui para o DMZ, ó. Aí, ó, tem o LAN, agora eu tenho outro aqui, tá bom? Dou um apply. O que falta agora? Criar a minha policy. Vou copiar esse nome aqui, pessoal, só para facilitar a minha vida. Aí, ó. DMZ. Vai chegar por onde, pessoal? Sempre vai chegar pela minha interface VPN túnel, porque é uma VPN SSL modo túnel. Então sempre vai chegar por aqui. E agora vai sair por onde? Vai sair pela minha DMZ. Quem é a origem, pessoal? A origem é a rede da minha VPN, ó, que é essa daqui. Tá? E eu preciso de um grupo. Que grupo é esse? É o grupo que eu usei lá no meu mapeamento do portal, ó. Quem é o destination? É a rede que eu quero alcançar. No caso aqui é a 95 DMZ. Tá aqui, ó. Quem é o service? É os services que eu quero liberar. Que eu vou colocar, ó. Action Accept, Inspection Mode Flow, não preciso de NAT, poderia habilitar profile de segurança, All Sessions e OK. Tá? Aí, pessoal, uma informação importante também, tá? De boa prática. As VPNs sempre no topo do firewall, tá? Não lembro se eu já falei isso aqui para vocês, mas é sempre assim. As regras de bloqueio sempre no topo. Tudo que é deny, você sempre vai colocar no topo. Depois desses deny vem as regras de VPN. Depois das regras de VPN, as regras que liberam os acessos, tá? Sempre assim a estrutura do firewall. No topo, os deny, sempre os deny, não tem nenhum outro. Tudo que você criar que o action é deny tem que ficar no topo do firewall. Depois quem, pessoal? As VPNs. Depois das VPNs, as demais regras, tá? A questão do deny, pessoal, é muito importante que fique no topo, tá? Isso aí é tipo assim, é inadmissível, não sei se é a palavra certa, pessoal, seria um pecado você não colocar o deny no topo, tá? Porque você está consumindo o recurso da caixa de maneira ineficiente se você colocar o deny em qualquer lugar, porque lembra como é o nosso policy match, né? O policy lookup e o policy match, ele vem de cima para baixo. Então, quando ele vem de cima ali, ele já encontra o deny, ele já descarta e não segue mais, tá bom? Então, os deny sempre no topo. A VPN, o ideal é que fique depois desse deny,
Se você não tiver nenhum deny, a VPN vai ficar no topo. Mas não é uma regra fixa isso, tá, pessoal? Você pode colocar a VPN em qualquer lugar. É só uma boa prática você colocar no topo, tá? Mas as regras de deny é uma regra mesmo, você colocar elas no topo, tá bom? Então tá aqui o nosso túnel, ó. Então agora eu vou criar aqui a configuração dele, ó. Adicionar, é do tipo SSL VPN. Eu vou colocar um nome aqui que não faz parte da configuração. Túnel DMZ, ó, tá? Esse nome aqui é meramente meramente identificador da VPN, tá? Aqui o IP é o mesmo, 202.396.713, ó. Porta customizada, 10443. Salvar aqui o login. Aí lá, pessoal, eu sei que ele tem o user 01, ó. O user 01, bom? Vou salvar, ó, e vou pedir para conectar. Ó, conectou. Se nós formos ver aqui, eu já peguei um IP, ó, 172.16.31.1, daquele range lá que eu especifiquei, ó. Se eu der um IP config aqui, pessoal, tá aqui, ó, a minha interface VPN, o IP, a máscara, né, 1/32, ó, IP unicast, eu não tenho gateway, porque o gateway continua sendo a minha saída da internet. Se eu der o route print aqui, ó, vejam que ele importa para cá a minha saída para a rede DMZ, ó. Então, tudo que for para 100.200, manda para o 172.16.31.2, que é o IP do Firewall, através da interface 172.16.31, ó, que é um ponto a ponto, ó. Olha o custo, pessoal. É um ponto a ponto, ó. Tá? Então, se eu vier bem aqui agora, dá um ping no 100.200.010, ó. Eu já consigo chegar lá dentro da rede DMZ. Se eu chegar bem aqui, ó, já estou lá dentro, né? Ó, 100.200.010, né? Estou aqui com o meu IP, ó, conectado no 100.200.010 na porta 22, tá, pessoal? Então veja que está funcionando perfeitamente. Vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês, ó. Eu vou dar um ping 100.200.010 menos T. Vou vir bem aqui e vou desconectar, para vocês terem a certeza que eu não os estou a enganar. Olha só. Caiu, né? Se eu tentar conectar de novo aqui no SSH, pessoal, veja que não vai. Não vai, né? Ele vai dar time out. Ó, vai dar time out. Né? Não vai. Aí agora eu vou me conectar novamente, ó. Conectou. Meu ping vai voltar aqui, ó. Voltou o ping. Eu já consigo, ó, ele deu timeout, né, ó. Connection timeout. Aí eu já consigo aqui me conectar novamente, ó. Tá? Bem tranquilo a parte da VPN SSL modo túnel, tá bom? E aí, pessoal, o que eu posso dizer mais para vocês? Você pode brincar com isso do jeito que você quiser, tá? Você pode criar uma única VPN para acesso a LAN e a DMZ. Você pode, enfim, fazer do jeito que você quiser. O ideal é separar, tá? O ideal é separar os acessos, tá bom? Cada VPN
bem definida, tá? Mas eu poderia criar uma VPN que dá acesso a LAN e a DMZ numa única VPN, tá bom, pessoal? Dá para você fazer isso, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a VPN SSL modo túnel? Deu para vocês compreenderem? Ficou alguma dúvida? Se não, eu vou partir para a VPN SSL em modo web, tá? Em modo web, tá bom? Como é que nós configuramos uma VPN SSL em modo web? Bem simples também, tá? Eu volto aqui no meu portal, ó. E agora eu vou pegar aqui, ó, pessoal, vou só copiar esse nome, que eu vou criar um outro aqui, só que agora não é mais modo túnel, é web, ó. Tá? Se é web, eu vou desabilitar o modo túnel. Poxa, Savati, eu não posso ter uma só que seja web túnel? Pode, eu vou mostrar para vocês, tá? Pode. Mas, ó, vou desabilitar o modo túnel, porque agora eu quero mostrar só web. Aí ele fica aqui, ó, Web Mode Enable. Aí tá aqui o portal, ó, a mensagem, tá? Por exemplo, poderia colocar aqui, ó, bem-vindo a VPN Web, tá? Aqui o tema, pessoal. Aí aqui tem informações que são importantes, tá? Que a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco, ó. O Show Session Information, para o usuário ver as informações da sessão dela. O Show Connection Launcher, que é para o usuário poder criar conexões dentro da VPN. O Show Login History, para o usuário ver o histórico de logins. E User Bookmarks, para os usuários poderem usar, criar marcadores de página, né? Podemos dizer assim. Aqui tem os bookmarkers pré-definidos, que nós vamos ver depois. O Enable Fort Client Download, ele faz sentido aqui, tá? Porque ele cria um link lá na página web da VPN para você poder fazer o download desse carinha aqui, olha, pessoal. Tá? A partir da página da sua VPN, ele fazer o download desse carinha bem aqui, tá? Eu vou desconectar aqui desse modo túnel, ó. Tá bom? E vou deixar assim, tá? Olha, bem simples, pessoal. Dei um nome, habilitei o modo túnel e não fiz mais nada. Não fiz mais nada. Depois a gente vai brincar com isso daqui, tá bom? Então, ó, vou dar um OK aqui, tá bom? Então, ela tá aqui, ó. Ó, VPN SSL Web. Veja que o modo túnel tá desabilitado, o modo web tá habilitado. E agora a mesma coisa, pessoal. Eu volto aqui, tá? E o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou só reutilizar esses grupos, tá? Para eu não ter que ficar criando outros grupos, eu vou reutilizar. Mas eu poderia ir criando aqui para baixo, sem problema nenhum. Eu vou só dar um edit aqui, ó, e vou trocar aqui o portal pelo web, ó. Ó, pelo web. Então, o pessoal que está nesse grupo vai acessar esse portal, tá bom? Dou um apply, ó. Dou um apply, tá? E agora, pessoal, o que que eu faço, né? Veja que eu não configurei IP range, não configurei nada, tá? O que que eu faço, pessoal? Como é que eu conecto nessa VPN? Eu simplesmente venho aqui, ó, e coloco o endereço https://200.239.6713, que é o IP do Firewall, a porta 10443, ó. Aqui a minha tela de login da VPN, pessoal. Aí eu coloco meu usuário e minha senha, ele vai autenticar num daqueles portais, no caso, o usuário Salvat está para autenticar naquele portal que nós acabamos de criar, ó. E tá aqui, ó. Olha a mensagem de boas-vindas. Isso aqui é bem legal, tá aqui, ó, para fazer o download do Fort Client, olha, pessoal. Isso aqui é bem legal, veja, eu não precisei de aplicativo, de nada. Me conectei numa página web, pessoal. E aqui eu tenho o Quick Connection. Qual é a diferença? Isso aqui que é importante, pessoal. Qual é a diferença do modo web para o modo túnel? É que no modo túnel eu posso acessar qualquer serviço dentro da rede. Qualquer serviço. No modo web eu estou preso, pessoal, a esses serviços aqui, ó.
Então, HTTP, HTTPS, FTP, Samba, SysFS, SFTP, RDP, VNC, SSH, Telnet e Ping. Eu estou preso, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero uma conexão SSH. Para quem? Eu uso esse formato que está bem aqui, olha, pessoal. O usuário arroba o IP 100, 100, 010, ó. Olha só. Aparece aqui a tela, ó. Aí tô lá, olha, pessoal. Estão vendo como é bacana? Hum. Olha só. Nem precisei criar regra de firewall nem nada, né? Olha só. Como é bem legal isso aqui, tá? Então eu tenho acesso aqui à minha VPN SSL. Poderia vir bem aqui ainda, pessoal, ó, e RDP, aí é 100, 100, 030, eu acho que é, tá? Aqui o nome do usuário, a senha, ó. Aqui eu posso aumentar, né, para 32 bits para melhorar a qualidade, ó. Não vai conectar, pessoal, porque o meu Windows ele dorme, tá? Deixa eu despertá-lo aqui rapidinho, quer ver? Ele dorme, ele entra tipo num estado de hibernação e ele fica offline, tá? Mas é só despertar ele aqui que eu consigo conectar nele. Ó, meu Windows 10 aqui, ó. Deixa eu ligar ele aqui, pessoal, rapidinho. Só, ó, assim que voltar a rede dele, ó. Ele tá sem acesso à internet, mas ele já voltou, tá bom? Então eu volto aqui, ó. RDP, ele é o 100, 100, 030, né? Só confirmar aqui, pessoal. É, 100, 100, 030, ó. Tá? Aí aqui o username, ó. Salvat, a senha. Eu vou mudar, melhorar aqui a qualidade da imagem, ó. Aí, olha aí, pessoal. Já tô lá dentro dele, né? Bem legal isso, né? Sem precisar de aplicação de nada, tá? E aí eu posso ir acessando, pessoal, baseado nessas conexões que tem aqui, ó. Posso ir dar um ping aqui, ó. 100, 100, 010, ó. Ó, is reachable, né? Por que is reachable? Porque ele está alcançável, né? 100, 100, 0, 100, 100, 030, ó. Is reachable, tá aqui, tá? Tem mais, pessoal. O 100, vamos ver, o 100, 200, 010, ó. Ó, is reachable, então eu consigo alcançar toda a minha rede, tá? Aí você fala assim, pô, Salvat, isso aí é perigoso, né? O usuário conecta numa VPN dessa e ele tem acesso a toda a rede. Aí como é que você faria para bloquear o acesso do usuário só o que você quer, pessoal? É isso que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Eu venho bem aqui na configuração de VPN, ó. VPN Portals. É muito chato esse meu antivírus, pessoal. De vez em quando ele me faz essa brincadeira aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui, ó, VPN, Portals. Eu vou voltar aqui na web. E olha agora o que eu vou fazer, pessoal. Para que eu prenda o usuário ao que eu quero que ele acesse, que fique fixo, eu desabilito o Show Connection Launcher e eu desabilito o User Bookmarker, tá? Vocês vão ver já já isso aí. E aí, o que eu faço? Eu crio os acessos dele aqui dentro, ó. Tá? Então, por exemplo, um acesso SSH, ó, ao SRV CentOS 01. Tá? Então, aqui, eu não preciso colocar, tá, pessoal, o username aqui. Eu não preciso colocar, posso colocar só o IP, porque daí cada usuário pode ter um username diferente, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Dou um OK. Aí, se eu voltar bem aqui, olha como vai mudar essa tela. Eu não preciso nem deslogar, pessoal. Olha aí, mudou. Né? Veja que eu não tenho mais aquelas opções de
criar uma conexão, ó, eu tô preso. Olha, pessoal, eu tô preso aqui, ó. A senha tá errada. Deixa eu colocar aqui a senha certa. Poxa, por quê? Tô digitando a senha errada. Ah, é root, né, pessoal? Não é Salvat. É root. Tá aqui, ó. Então veja que tá preso, né? Ele tá preso ao que eu especifiquei lá, tá? Se eu voltar bem aqui, ó, e mudar, quer ver, pessoal? Ó, eu vou aqui, ó, o Show Connection Launcher, ó, só para vocês verem a diferença. Aí agora eu vou vir aqui e vou atualizar. Olha aqui, pessoal. Aí eu consigo dar a opção do usuário acessar o que ele quiser, né? Acessar o que ele quiser. Mas e se eu desabilitar o Connection Launcher e habilitar o User Bookmarker? Ó, vou dar um OK, ó. Venho aqui e dou um. Olha, só sumiu o Connection Launcher, mas olha o problema, pessoal. New Bookmarker, o Bookmarker ele dá a opção do usuário criar uma conexão, né? Só que essa daqui, diferentemente, ela fica salva, né? Ela fica salva. Então, eu dou essa abertura também para o meu usuário. Então, se eu quiser prendê-lo dentro de uma conexão, eu tenho que desabilitar o Show Connection Launcher e o User Bookmarkers, ó. E deixar ele preso aqui no pré-definido Bookmarkers, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, Win 10 do tipo RDP. Aí o host é o 100.100.030, né? Aqui o username eu posso colocar ou não, tá, pessoal? Se eu não colocar, ele me pede o login e senha na hora da conexão, tá bom? Dou um OK aqui, ó. Tá aqui. Posso voltar bem aqui. Aí, olha aí, pessoal. Se eu vier aqui, ó. É porque o meu Windows já hibernou de novo. Ele já hibernou de novo, pessoal. Deixa eu ver aqui. É o 100.100.030, né? Tá dizendo que outro usuário está conectado. Deixa eu ver agora, pessoal. Eu acabei de fazer isso, não fiz, pessoal? Será que eu coloquei certo? Deixa eu ver. 100.030, tá certinho. Eu não tô com nenhuma sessão aberta, né? Agora eu consegui fazer isso, não sei porque agora ele não tá aceitando. O usuário lá é Salvat ou Edmundo? É Salvat mesmo. Tá certinho. 100.030, RDP. Aqui eu sempre deixo esse Allo Server Choose. Tá certinho, pessoal. Não sei porque que agora ele não tá. Mas vocês viram que ele tá conectando, né? Vocês viram que ele tá conectando, tá? É alguma frescura do Windows aí que ele começou a pedir isso aqui. Mas era para ele fazer o login direto aqui na máquina, ó. Alguma frescura dele, Isso, tá? Bate. Oi. Só uma pergunta. Se eu quiser que cada usuário enxergue somente a sua máquina via RDP, eu tenho que criar um portal para cada um? Não. Sim, entendi. Tem um Tipo, portal para tem cada lá um. posições lá que nem você falou ali na época da pandemia, ali de Olha, cada você setor de pode call center, né? É, você pode colocar, veja bem, você pode colocar todos os pré-definidos bookmarkers aqui. Só que assim, como o usuário, por exemplo, pode colocar aqui, olha um exemplo, aqui do setor que eu trabalho, né? Então, cada um de nós tem uma máquina aqui. Você pode colocar aqui, por exemplo, host Kleber, host Salvati, host Rodrigo, host Fernando, todo mundo aqui.
Só que quando eu for tentar acessar, por exemplo, eu chego aqui, vou tentar conectar na máquina do Kleber. Veja, eu não tenho login e senha dele, então eu não vou conseguir. Tá? Eu tenho aqui do meu, do Host Salvat. Ele vai pedir o meu login e a senha, eu vou conseguir me autenticar. Você pode colocar tudo dentro de um bolo só. Só que cada um tem a sua senha, então cada um acessa a sua máquina. Se você souber a senha de alguém, aí você pode acessar a máquina de alguém. Ou você cria realmente um túnel para cada um, tá bom? Um túnel para cada um, tá? Pessoal, deu para entender? Deu para pegar aí a VPN, SSL? Era isso que eu tinha para mostrar, tá? Já vimos a VPN SSL modo túnel, modo web, a diferença entre elas e tudo mais, tá? Vejam que é uma configuração bem simples. A modo web, então, nem se fale, né? É extremamente trivial, porque você não tem nem que sequer especificar endereço nem nada, né? É uma página web que você acessa, ó, né? Bem aqui ele diz qual é o endereço da web, olha, pessoal. Bem aqui, ó, ele diz qual é, ó, Web Mode Access, ó. Só você clicar que ele vem para cá. Como eu já estava autenticado, ele entra direto, ó. Não sei por que ele parou de acessar meu Windows. Aqui é root, né? Então, ó, poderia criar um aqui só para a gente ver um outro exemplo, pessoal, só para finalizar isso aqui. Poderia vir aqui, ó, dar um edit aqui, não é aqui, aqui no portal, modo web, ó. Aqui, ó, CentOS, SRV, CentOS 03, por exemplo, que está na nossa DMZ, né? Olha, SSH, aqui root, não, aqui é o host, né? No caso é o 100.200.010, ó. Ele vem para cá. Salvo. Posso voltar bem aqui, só atualizar, ó. Ele já aparece bem aqui, pessoal. Root. E tá aqui, vamos conferir aqui o IP dele. Olha, pessoal, 100.200. Né? Veja que funciona muito bem pela interface web. Eu estou uma conexão SSH. Eu acho muito legal essa funcionalidade da VPN SSL. Aqui na universidade, todas as VPNs são do tipo IPsec, mas nós da rede, né, nós temos uma VPN específica nossa para do modo web, tá, pessoal? Modo web, principalmente para acessar alguns serviços ainda que nós estejamos aqui dentro da universidade, nós podemos alcançar alguns serviços, como é o caso da central VoIP daqui, né, que a telefonia daqui é VoIP. Então, a gente está configurando um telefone lá num prédio distante aqui de onde a gente trabalha, que a universidade tem uma área muito grande, tá? Então, a gente vai para lá e a gente instala o telefone lá, por exemplo, e testa, né, pessoal? O ideal é que já funcione de primeira, mas se não funcionar, a gente acessa uma interface web dessa e conecta diretamente na console da central telefônica e ajeita a configuração, se for o caso de não conseguir funcionar de primeira, que o telefone já vai configurado, o ideal é só plugar e ele está funcionando. Mas às vezes acontece de não funcionar e a gente conecta remotamente através de uma portal web desse, onde nós já temos todos os serviços pré-cadastrados, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Deu para pegar? Então vamos partir aqui, vamos ver a VPN IPsec, tá? Vamos ver aqui um exemplo da VPN IPsec, pessoal. A VPN IPsec, ela fica aqui em cima, ó, nessa parte aqui, tá? E a VPN IPsec, pessoal, vocês vão ver que ela é mais sofisticada, tá? Ela tem muito mais configuração do que a VPN do tipo SSL, tá? Num primeiro momento ela amedronta, mas ela, depois que você aprende a configurar, se torna bem trivial. Ela tem um modo wizard, né? Aquele que você vai ali next, 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 finish, tá? Que é o que vocês provavelmente vão usar no início
Eu gosto de usar um outro método que é o custom, né? Ou que eles chamam de método expert, mas não que seja nada expert, é porque você configura mesmo tudo o que você quer de uma maneira personalizada, tá bom? Na Wizard, pessoal, o Fire cria uns objetos que você não sabe que ele está criando. Inclusive, ele cria até as regras de Fire para você. Eu não gosto de criar assim, porque eu acho que ele suja o Fire, tá? Ele cria coisas que eu não sei que ele está criando. Ele cria entradas lá no address e tudo mais. Para mim, ele suja o Fire. Mas você, tá, pessoal, no início da configuração da VPN IPsec, você pode usar o Wizard sem problema. Eu vou mostrar um exemplo com a Wizard aqui e vou mostrar um exemplo no modo custom, tá? Então vamos configurar a nossa primeira VPN do tipo IPsec. Ela é muito mais leve, o FortiGate suporta muito mais túneis IPsec do que túneis SSL, muito mais mesmo. Só você pegar o datasheet e comparar quanto túneis SSL você consegue e quanto túneis IPsec você consegue. Geralmente é assim, 1.000 para 10.000. É uma coisa bem distante uma da outra. E a VPN IPsec virou padrão, né? Do FortiGate, virou padrão. Você não tem mais outra opção a partir da versão 7.4, alguma coisa lá que eu não me recordo agora, tá? E o que a gente tem que fazer, pessoal? Primeira coisa, a gente vem aqui, ó, IPsec Tunnels, né? Isso vem aqui para criação. Veja que ele vem no modo Wizard, ó. Tá? Aí você tem aqui ó, uma VPN do tipo site to site. Qual é a VPN do tipo site to site? É aquele que conecta duas redes remotas, ó, que ficam atrás de um FortiGate, tá bom? Se der, eu ainda vou mostrar um site to site para vocês, tá, pessoal? Se der na quarta-feira, eu ainda mostro um site to site para vocês. Não tá no nosso escopo, mas se der, eu ainda mostro, tá? Porque eu também gerencio, eu não, né? Na verdade, tem um outro analista que gerencia um FortiGate da fundação aqui dentro da universidade, mas eu tenho acesso a esse FortiGate, eu posso criar um site to site, tá bom? Eu tenho o Hub em Spoke, pessoal, que é tipo o em malha, né? Só que você tem a diferença que você tem aqui um Hub e os Spokes bem aqui, né? Então, tudo Hub. Você precisa de regra de faro, de rota, tudo isso daí, tá? É em malha, tá? É uma rede em malha. Você tem o Remote Access, que é isso que a gente vai configurar agora, que também é chamado Client to Site. É aquele que você tem aqui os dispositivos, o celular, o notebook, o tablet, conectando no FortiGate. O mesmo exemplo que nós fizemos agora para a VPN SSL, tá bom? E nós temos o modo Custom, que é aquele que você configura tudo na unha, tá bom? Na unha. Vamos criar aqui nossa primeira VPN a exemplo do que fizemos com a VPN SSL. Só que aqui tem um detalhezinho, tá, pessoal? O nome que você coloca aqui, ó, ele importa, tá? Ele entra na configuração. Então, você não pode colocar um nome com caracteres especiais. O máximo de caracteres que ele aceita são 13, tá? Então, e tem que ser um nome que ele esteja correlacionado com a VPN. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, assim, ó, um exemplo, ó. VPN IPsec LAN. Ó, isso aqui vai ser o nome da interface virtual que ele vai criar, tá? Ainda posso fazer mais aqui, pessoal. Posso deixar melhor, fazer isso aqui, ó. IPsec LAN, tá? Então, tem que ser um nome, pessoal, porque isso aqui vira uma interface virtual, ó. Tem que ser um nome que depois vai fazer sentido para você. Diferentemente do modo túnel da VPN SSL, que você sempre vai usar aquela interface virtual, aqui vai ser esse nome, ó. Vocês vão ver isso, tá? E outra coisa, a VPN IPsec só tem modo túnel. Lógico, não existe o modo web nela, né? Ela não é de aplicação. Ela só é modo túnel. Olha o Remote Device Type é do tipo Client Base, pessoal. Tá? Client Base. Você vai usar um cliente. Pode ser um FortiClient, pode ser um Cisco, tá? Esses dois aqui conectam de uma maneira bem simples. O que vocês vão ver, pessoal, é que a VPN do tipo IPsec, ela tem muita configuração. Então, para que um lado conecte com o outro, essas configurações têm que estar alinhadas.
tipo um match de configuração, principalmente na VPN do tipo site to site, quando eu quero conectar dois dispositivos, tá? Se for de FortiGate para FortiGate é trivial. Se for de FortiGate para algum outro dispositivo, um outro fabricante, dá para conectar? Dá tranquilamente, pessoal, dá para conectar, porque o protocolo IPsec é aberto, só que você tem que alinhar, tá bom? Alinhar a configuração. Os mesmos algoritmos de autenticação e criptografia que estão configurados de um lado, o grupo de Diffie-Hellman, a versão do IKE, né, do Internet Key Exchange, de um lado tem que estar igualzinho do outro lado, tá bom? Eu vou mostrar isso aí para vocês quando nós formos configurar o modo custom. No modo Wizard, pessoal, tudo isso passa despercebido, tá? Despercebido. É parecido com a configuração que nós fizemos no modo LAN, tá? Aqui, no caso, nós vamos usar o FortiClient para conectar, então é mamão com açúcar, tá? Então eu venho aqui, aí olha, pessoal, qual é a interface de chegada do tráfego? É a minha WAN, né? Vai chegar da internet, tá? A exemplo do que eu fiz para minha VPN SSL. Olha o método de autenticação. Esse método de autenticação, pessoal, é do túnel, não é do usuário, tá? Como é que a VPN SSL cria o túnel criptografado? Através do certificado SSL que ela cria lá, que ela troca. Aqui não. Aqui o túnel ele é criado ou por pré-shared key ou por um certificado, tá bom? Nós vamos usar aqui a pré-shared key. A pré-shared key é uma chave, tá, pessoal? Uma senha que você tem que colocar aqui nesse túnel e que o cliente lá, o FortiClient, também tem que ter acesso a essa pré-shared key. Então, eu vou cadastrar aqui uma pré-shared key, ó. Quais são os usuários que vão se autenticar nessa VPN? Vou escolher esses aqui, ó. Então, esses aqui, tá? Bem tranquilo, pessoal. A interface por onde vai chegar a conexão, o método de autenticação do túnel, pré-shared key, cadastrei a pré-shared key aqui, e os usuários que vão se autenticar. Esses usuários que vão se autenticar aqui, ó, eles têm que ter acesso a essa pré-shared key, senão eles não conseguem fechar o túnel, porque a autenticação da VPN IPsec ela é em dois momentos. Primeiro ele autentica o túnel, depois ele autentica o usuário, tá? Agora a parte de rede, ó. Qual é a interface local que eu quero dar acesso? A LAN. Qual é a rede local que eu quero dar acesso? É a minha 95 LAN. Quem é o client address? Olha, pessoal, aqui ele pede aqui, ó. Então eu tenho que passar aqui um client address para ele, ó. Eu vou criar um aqui, ó, 172.16, tá? 27.1 até 172.16.27.10, ó. Tá? Ele vai criar um objeto com esse nome aqui. A máscara, tá, pessoal? Posso colocar aqui um /24, ou um 240, que é um /28. Posso deixar o 255, tá bom? Vou colocar aqui um 240. Ele permite mais do que uma conexão. Olha o DNS Server, use System DNS, igual como lá na VPN SSL. Ou seja, ele não vai alterar o DNS da máquina cliente, vai continuar o que ele pegou quando ele conectou na internet, mas você também pode especificar. Olha o Enable Split Tunneling, pessoal, já está aqui. Ou seja, tudo que for para cá, para a minha nuvem 5 LAN, ó, ele já vai importar essa rota. O Allow Endpoint Registration eu não preciso marcar, porque esse meu FortiClient que eu uso, né, ele não registra o meu computador no meu FortiGate, que o meu FortiGate não tem licença de endpoint, tá bom? Se eu deixar isso aqui marcado também não vai fazer diferença, só não vai ter efeito algum, tá? Next. Aí aqui, pessoal, save password, auto-connect, ao skip alive, né? Se eu não quiser que o túnel caia por não uso, né? Como é que a gente pode usar a palavra correta, pessoal? Quando o túnel fica ocioso, tá? O ideal é deixar isso aqui não marcado, para que quando ele detecte que o túnel está ocioso, ele desconecte, para aquele não ficar pendurado, né? Aquela conexão VPN, ó. Aí vem para cá, pessoal, ele dá um resumo. Veja que ele vai criar esse objeto aqui, ó,
o IPsec LAN range, vai criar esse outro objeto aqui, ó, tá? Vai criar o split tunnel, é outro objeto, então ele suja o firewall, né? Olha a fase 1 e a fase 2, vocês vão entender o que é a fase 1 e a fase 2 quando eu mostrar o modo custom, tá bom? E eu vou dar um create, pessoal. Pronto. Tá feito minha VPN IPsec. Pô, tá feito, Salvat? Tá feito. Aqui, ó. Ele cria até as regras de firewall para mim, pessoal. Ó. Tá aqui ela, ó. Olha aqui o nome da minha interface, diferente da minha VPN SSL, ó. Olha o nome da minha interface, a interface local, o IP da minha VPN que eu cadastrei lá, ele cria automático para mim, quem eu quero acessar, e aqui tem o service, eu posso editar essa regra e alterar o service aqui. Você pode editar tranquilamente. Veja que ele habilita o NAT, eu não gosto de habilitar o NAT para VPN, tá? Porque o NAT mascara, né, o IP remoto, então você não sabe quem está conectando internamente, porque ele sai com, ó, use o endereço da interface de saída. No caso dele, vai sair com esse IP bem aqui, ó. Eu não gosto. Você já tem maturidade para entender isso aqui que eu estou falando. Eu prefiro desabilitar o NAT para que o pacote entre com um IP da VPN, que no caso é um desses aqui, ó. Então, bateu lá no meu servidor, eu consigo ver o IP que conectou. Eu sei que é um IP de VPN que conectou. Se vier mascarado, eu só vou saber que veio daqui, ó. Mas eu não sei de que VPN. Se vier com esse IP, eu sei, opa, foi a VPN aqui, ó, IPsec LAN que conectou no meu servidor. 3 da manhã, né? O que o cara estava fazendo conectado 3 da manhã no meu servidor, tá bom? Então ele deixa assim, eu não gosto dessa configuração, tá, pessoal? Mas você pode usar. Você pode usar o Wizard, o que eu faria? Viria aqui, desabilitaria o NAT e talvez colocaria aqui o service, né? O usuário vai conectar. Ou até mesmo mudaria aqui o destination para ser um IP que eu quero, um grupo de IPs, enfim. Mas eu não vou mexer, tá, pessoal? Vou deixar assim, só para vocês verem. Ó. Agora eu vou vir aqui, abrir meu FortiClient, vou criar uma nova aqui, ó. Agora é do tipo IPsec, ó, tá aqui. Aí olha aqui, vou colocar o nome IPsec LAN, tá? Esse nome aqui não importa, aqui não faz parte da configuração, é só identificação. O gateway 200.239.6713, que é o IP da minha WAN. Aqui a pré-shared key que eu cadastrei lá para o túnel. Tá, pessoal? A pré-shared key. O login, ó. E pronto, pessoal. Pronto. Tem um monte de configuração aqui que depois a gente vai ver que nesse momento eu não preciso me preocupar. Por que, Salvat, não preciso me preocupar? Veja, tem a fase 1, fase 2, os algoritmos de criptografia e autenticação. Ó. Por que eu não preciso me preocupar? Porque quando eu uso o FortiClient falando com o FortiGate, ele já tem essa configuração combinada. Então, vai conectar. Tá, ó, vou salvar aqui. Tá aqui, ó. Vou jogar aqui e vou conectar. Ó, pessoal, vamos lá. Ó, já conectou. Conexão do tipo IPsec ele é um pouco mais rápida do que, ó, conectou. Olha o IP, pessoal, que eu criei lá, ó, 172.16.27. Se eu chegar bem aqui, vai ser parecido com o que nós vimos, ó. IP config. Olha aqui. O meu túnel IPsec, olha a máscara. Né? Tá aqui, ó. Não tem o gateway, por quê? Porque eu tô com o split tunnel habilitado. Se eu vir aqui e der um route print, ó. Tá aqui, olha, pessoal, mesma coisa, ó. Um ponto a ponto, ó. O 2 é o firewall, o 1 sou eu. O meu default gateway continua perfeito, tá? Eu não consigo, pessoal, mostrar um exemplo para vocês sem um split tunneling, porque se eu desabilitar o split tunneling da minha conexão, o que vai acontecer? Quem poderia me dizer? O que acontece, pessoal, se eu desabilitar o split tunneling e conectar na VPN? Vai derrubar a nossa meeting. Isso, vai derrubar a nossa conexão, né? Vocês nem iam conseguir ver o exemplo. Vocês podem depois fazer esse teste, tá?
E agora o que eu faço, pessoal? Dou um ping lá pro 100, 100, 010, ó. Tá? Só que agora, diferentemente de antes, se eu der um SSH para lá, que eu vou fazer isso, eu não vou aparecer com o IP da VPN. Eu vou aparecer com o IP de NAT da interface de saída, que no caso a minha interface de saída aqui é essa, ó. Ó, né? É a minha interface de saída, ó. Eu vou aparecer com esse IP lá. Isso aqui não é uma boa prática, tá? Porque ele mascara a rede. Ele mascara o IP de origem, tá? Então, por exemplo, se eu chegar bem aqui, ó, vier aqui na LAN, ó, conectei. Tranquilo, né, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que eu só estou conectando porque eu estou na VPN. Tá? Eu vou desconectar e vocês vão ver que eu não vou conseguir. Aí, ó. Olha aqui o IP, pessoal. Bem mascarado, ó. Tá? Então, assim, você não sabe quem é realmente a origem que está conectado. Ó. Tá vindo mascarado. Por que tá vindo mascarado? Porque ele está com o NAT habilitado bem aqui. Tá? Isso que não é uma boa prática. A boa prática é você rotear a rede da VPN. Tá? Por isso que você precisa escolher um bloco bem definido para sua rede VPN modo túnel. Você pega lá um bloco da rede do RFC 1918, separa esse bloco para você segmentar ele e ir criando os túneis VPN, tá bom? Uma dica que eu dou para você, você vem aqui no IPCalc, ó. Você vem aqui no IPCalc, pega lá, por exemplo, uma rede grande, tá, pessoal? Por exemplo, olha, 172, 16, 20, 0. Aí pega ela do tamanho uma rede barra 23, ó, e você separa em diversas redes barra 28. Tá? Ó. Aí você tem tudo isso aqui de rede VPN, ó. Ó. Tudo isso aqui de rede VPN, pessoal. Tá? Olha só, cada uma dessas pode ser uma rede VPN. Essa aqui é a primeira, ó. Você configura. Essa aqui é a segunda. Aí você fala, Savati, 14 é muito grande, né? Não sei. Aí é com você isso aí, tá bom? Pode aumentar aqui para um barra 29 e você fica com mais redes ainda, ó. Você fica com mais redes ainda. Ele dobra, né, o número de redes, ó. Tá aqui, ó. Você fica com 64 sub-redes, né? Tá? Aí você tem que ver, calcular aí o tamanho das sub-redes que você quer, tá? Mas você separa um bloco direitinho lá. Talvez você tenha que colocar regra, né, no seu core, dizendo que quando for para devolver esse pacote, ele tem que mandar para o Firewall, para o pacote não se perder dentro da sua rede. Tem tudo isso daí, tá bom? Aí deixa eu fazer o exemplo aqui que eu fiz antes, pessoal, para vocês verem que eu não estou enganando vocês, né? Fazer o mesmo exemplo aqui, ó. Então eu vou dar um ping aqui, ó. 100, 100, 010, ó. Vou dar um desconectar. Ó, já parou. Eu vou conectar de novo. Ó. Trivial, né? Fazer uma VPN PSEC FortiGate, né? Tudo FortiGate. É tranquilo, pessoal. Fica mais complicado quando você quer fazer FortiGate falar com Cisco, FortiGate falar com outro fabricante, mas isso funciona. Tranquilo. Eu já fechei FortiGate com pfSense, já fechei FortiGate com Linux, já fechei FortiGate com Cisco, FortiGate com... É aquele outro fabricante, pessoal, famoso também, com os switches são azul. Qual é o nome? Juniper? Juniper, perfeito. Já fechei FortiGate com Juniper. O Sebrae Pará, aqui, que fez uma licitação recentemente, eles compraram um monte de FortiGate, pessoal. E eu que implementei o projeto de FortiGate lá. E os firewalls, por exemplo, de outros, eles têm uma rede, né, interconectada de VPN. E eles usam IPsec. E os firewalls de outros Sebrae, na verdade, a maioria dos outros Sebrae, são tudo Juniper. O daqui do Sebrae Pará também era Juniper. Agora que eles foram para Fortinet. Então a gente fechou os FortiGate deles com os outros Juniper. Isso aí funciona tranquilo. Só que dá mais trabalho, porque você tem que alinhar quem são os protocolos da camada, quem são os protocolos de autenticação, os protocolos de criptografia de um lado e do outro. Quem são os grupos de Diffie-Hellman de um lado e do outro. Os tempos das chaves, né? Porque ele troca a chave de tempos em tempos.
tem que estar tudo alinhado. Se tiver tudo alinhado, a VPN fecha tranquilamente, pessoal. Alguém levantou a mão, pode perguntar. Em Savate, Adriano, uma Oi, dúvida, só um pouquinho. Desculpa, só abafando o barulho em torno aqui. não, tranquilo. Eu consigo ele também fazer autenticação sem ser usuário local no IPsec? Consegue, tranquilo. Tranquilamente. Olha, pessoal, posso vir bem aqui, ó, na minha VPN, IPsec. Tá aqui, veja que o túnel tá levantado, ó, né? Porque tem alguém conectado. Ó, olha só, pessoal, se eu vier... poxa, depois eu vou mostrar isso de novo. Eu vou mostrar agora, tá? Só para vocês verem a diferença. Olha aqui, ó. Foi bom ter perguntado isso, Adriano. Olha só, pessoal, olha só, dashboard e network, ó. Olha aqui, ó. Em network, ó, camada 3, ó. Olha o meu usuário. Tá tudo aqui as informações dele, né? Posso derrubar o túnel dele aqui, tá? Tô aqui na VPN IPsec, tá? Agora eu vou desconectar aqui da VPN IPsec, só para a gente finalizar aqui a aula de hoje. Ó, vou desconectar e vou conectar agora na VPN SSL, tá? Nessa aqui, que é a DMZ, ó. Só para vocês verem. Olha só, aí vou Com voltar aqui em export, vai. network, ó. Aí, pô, cadê agora a informação do meu usuário, ó? Né? Ela tá aqui, né, na VPN SSL. Ó, não tá mais aqui em PSEC, tá aqui em SSL. Mas o ideal de você verificar, pessoal, é aqui no Users and Device, ó. Ó, veja que é uma conexão, é um usuário de Firewall em si, né? Ó, porque ele aparece na camada de aplicação. Era isso que eu queria mostrar. Um está na camada de rede, outro está na aplicação. Tá? Você não consegue ver o usuário de IPsec por aqui. Só por aqui pelo network, ó. Tá bom? Mas ele tem um atalho aqui, ó, que ele leva para lá, né? Ó. Não dá para você fazer nada aqui, né? Ó, só um end session aqui, porque realmente ele está aqui na camada de aplicação, ó. A VPN SSL, ó. Você tem o Desauthenticate aqui, tá bom? Aí, pessoal, na próxima aula, na quarta-feira, a gente continua aqui explicando a VPN IPsec. Eu dou mais um exemplo usando a Wizard, tá? Agora conectando na DMZ. Aí depois eu faço um exemplo usando a Custom, que era o que eu gostaria que vocês usassem, mas eu reconheço que logo de primeira pode não ser uma tarefa fácil. E depois eu tento montar uma VPN, vou deixar pré-configurado uma VPN site to site para vocês verem, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Essa parte de VPN ela é bem interessante, bem prática, tá? Para você aprender mesmo, é só você criando, configurando o VPN aí 2, 5, 10 vezes, tá bom? Beleza, pessoal? Se não tiver nenhuma... Opa, pode falar, Adriano. Desculpa, tu vai falar alguma coisa de ZTNA também? Vai dar tempinho para falar alguma coisa ou não? Vai ser difícil, Adriano. ZTNA vai ser difícil. Tá. Não sei, vou ver, tá? Mas eu não prometo, tá bom? Tá bem, obrigado. Beleza, então, pessoal. Então, boa noite, até quarta, tá? E na quarta eu relembro vocês que nós vamos ter uma aula extra na quinta. Pode falar, Alessandro. Pode falar. Quer falar alguma coisa, Alessandro? Pode abrir o áudio. Não? Não, Beleza, tranquilo. tá bom. Beleza, então, pessoal. Boa noite, até quarta-feira. Olha, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Show, boa noite, boa noite. Boa noite.